A conquista dos europeus sobre as Américas foi imensa e não se tem dados precisos sobre a população existente na época. O número de nativos é estimado entre 1 e 10 milhões de indivíduos. Hoje, no Brasil, vivem cerca de 516 mil índios, distribuídos entre 597 locais, divididos de acordo com seu dialeto, que se encontra descaracterizado desde a chegada dos portugueses, pois a convivência com outros povos fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. Em Mato Grosso do Sul, os povos indígenas são divididos nas etnias Kaiowá-Guarani, Cadiuel, Camba, Terena, Ofaié, Guató, Quiniquinal e Aticum. A cidade de Dourados é a segunda mais importante do estado. Hoje, com população de quase 200 mil habitantes, a cidade se desenvolveu e expandiu sobre a terra indígena, que conta com o equivalente a apenas 3.475 hectares de terras, onde vivem mais de 12 mil índios. A identificação e delimitação das terras indígenas são de responsabilidade única da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, criada em 1967 em substituição ao Serviço de Proteção do Índio, o SPI, para entender as questões ligadas à demarcação das terras e dos conflitos por elas gerados. É necessário citar o término da Guerra do Paraguai, onde foram definidos e modelados os limites do território brasileiro. Em 1882, a Companhia Mate Laranjeira obteve do Império Brasileiro o arrendamento das terras para a exploração da erva mate. Em 1915, ocorre a quebra do monopólio da Companhia Mate Laranjeira e o Serviço de Proteção ao Índio começa a demarcar as primeiras terras indígenas na região. Muita criança foi deixada órfã, né? Porque a Companhia Mate Laranjeira escravizava. Quando os pais Kaiowá, né, iam cobrar, eles não pagavam, e com isso, então, eles matavam, né, os índios. E também, quando não faziam isso, marcavam. Aí, quando surgiu o SPI, né, para tentar arrumar, fazendo o chiqueirinho, que a gente chama as reservas para índio, né, ele, em vez de perguntar a nossa história, conhecer a nossa história, ele já foi registrando, né, como já estava marcado, né, nós já estávamos marcados, então já foi marcando como é que, de quem que a gente pertencia, né, que branco. E assim que surgiu a nossa história, né. Em 1926, o SPI resolveu demarcar 3.600 hectares de terras. Em 1943, o então presidente da República, Getúlio Vargas, cria a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que tinha como objetivo possibilitar o acesso à terra a milhares de famílias de colonos, migrantes de outras regiões do país. Essas demarcações foram criadas em terras indígenas. O caso de Dourados confirma parcialmente, só por causa do Panambi, né, da aldeia Panambizinho, e confirma também por causa da aldeia Lagoa Rica, em Douradina. Agora você tem outros casos para outras áreas que vão recuar até depois da guerra contra o Paraguai. Aí nesse momento o governo do estado de Mato Grosso, por ter recebido terras do governo central, terras a título de terras devolutas, começam a passar essas terras para fazendeiros, e boa parte dessas terras eram em verdade territórios indígenas.
Diante das agressões de outros povos contra os índios e a perda dos direitos indígenas pela demarcação das terras, surge a figura de Marçal de Souza, um dos líderes Guarani que se destacou ao denunciar o descaso com os povos Guarani Kaiowá. Nós reclamamos a injustiça, a calúnia, a pobreza, a fome que a civilização nos trouxe. Marçal de Souza nasceu em 24 de dezembro de 1920, na região de Ponta Porã. Índio Guarani, tinha o nome de batismo Tupanhi, Pequeno Deus. O meu pai sempre teve, desde o início, né, ele já teve a iniciação de cacique, né, de uma pessoa que seria um líder do povo. Ele foi batizado como Tupanhi já com esse propósito, né? E esse espírito de liderança já nasceu com ele. E ele sempre teve realmente essa liderança, tanto na época que no campo religioso, né, quando na época que ele fazia parte da igreja presbiteriana, como depois na própria comunidade.